Obrigado, irmã, pela leitura. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre propriedade e vamos tentar desenvolver sobre esse texto que vocês acabaram de ouvir, mais relativamente ao Livro dos Espíritos. É um prazer estar aqui nesta noite chuvosa para juntos refletirmos sobre o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, cujas luzes foram jogadas pela doutrina espírita. Na exposição de hoje, veremos o tema direito de propriedade. Ou seja, nos é lícito mantermos sobre o nosso domínio os bens que conquistamos? Vamos tentar responder essa questão ao longo da reflexão. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Está lá em Gênesis 3:19. Ora, essa afirmação nada mais é que a lei do trabalho criada por Deus. Deus não nos criou para a inutilidade. Criou-nos para um trabalho, uma atividade, uma ocupação útil para o universo. O trabalho é uma lei da natureza. É o que aprendemos nas questões 674 e 675 do Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho, mesmo que não seja remunerado. O trabalho é ao mesmo tempo uma expiação e um meio de aperfeiçoamento da inteligência do homem e das suas relações entre si. É por isso que o alimento, a segurança, o bem-estar dependem do trabalho e de sua atividade. Também, nós já estudamos aqui nesta casa, que conforme o homem trabalha e usa de seu conhecimento, de sua vontade, de suas habilidades adquiridas na vida presente e nas anteriores, ele é mais ou menos produtivo, ou seja, consegue maior ou menor sucesso na acumulação de bens materiais. Ou seja, conforme o homem se diferencia em habilidades e vontade, ele pode amealhar maior ou menor riqueza. Ora, dito isso, podemos antever com mais ou menos precisão a resposta para a questão inicial. Nos é lícito mantermos sobre o nosso poder os bens? Temos o direito de propriedade? Se Deus nos determinou que ganhássemos a vida trabalhando, parece natural que possamos decidir o que bem entendermos sobre o que fazer com o produto daquilo que conquistamos. Vejamos o que nos diz a codificação. No Livro dos Espíritos, questão 880, Kardec pergunta: qual o primeiro direito de todos os direitos naturais do homem? Direito natural entendido aquele direito que nasce com o homem doado por Deus. É da natureza do homem. Então, qual o primeiro direito de todos os direitos naturais do homem? A essa questão, os Espíritos respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência. E isso é interessante. O direito de viver impõe a todos que não é só proibido matar, assassinar, mas também cometer qualquer coisa que dificulte a existência de outro ser humano. E se o trabalho é uma lei natural, que se faculta ao homem para a manutenção de sua própria existência, alimentação e abrigo, por exemplo, então, quando é dificultado ao homem exercer o seu trabalho, ou o que é pior, é retirado dele o produto de seu trabalho, comete-se um atentado contra a lei de Deus. Continuemos com Kardec e sua arguição dos Espíritos. Questão 881. O direito de viver, que nós acabamos de ver, dá ao homem
o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Resposta: dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Significa que temos o direito de acumular bens, mas isso deve ser feito compartilhado com as pessoas que nos rodeiam, mais precisamente a família. E por que em família? Porque em nossa família é que estão normalmente aqueles espíritos com os quais temos arestas a aparar, pendências a resgatar, almas a serem educadas por nós. Nada mais natural que se empregue com ela o produto de nossos esforços. Devemos considerar também, como família, todos de nosso relacionamento: amigos, colegas de trabalho e a comunidade. Resumindo, todos com os quais mantivermos contato. Ademais, acumular o produto do trabalho, como prevenção aos tempos mais difíceis que podem nos sobrevir, é uma atitude sábia que não precisa ir longe para colher exemplos, mesmo na natureza selvagem, tal qual o conto da cigarra e da formiga. A cigarra imprevidente e a formiga previdente. Segue Kardec e pergunta: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Resposta: não disse Deus: não roubará? E Jesus não disse: dai a César o que é de César? Kardec explica essa resposta. O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e viver. Tão sagrado quanto de trabalhar e viver. Ponto. Agora sou eu. Sim, é justo que o homem defenda o produto do seu trabalho honesto. Mas aí temos uma questão bastante complexa e subjetiva que merece um exame bastante minucioso. Como determinar até onde agir para defender nossos bens? Possivelmente deve-se estabelecer um equilíbrio entre a agressão da propriedade e a defesa dela. Seguimos. Colocar cercas, eletrificá-la, vigiá-las com cães, etc. Ou seja, utilizar-se de meios preventivos ao roubo ou ao furto não é difícil de entender e aceitar, ou de praticar. No entanto, para o caso de uma agressão violenta, um assalto à mão armada, por exemplo, cujo desfecho possível possa ser a perda da vida, é lícito defender-se de modo a tirar a vida do agressor para manter a nossa? Segundo as leis humanas, a resposta é fácil: legítima defesa e ponto. Mas do ponto de vista da justiça divina, que prevê: não faça ao outro o que não faria a você mesmo. E considerando que a vida é o primeiro direito natural, mesmo se tratando de um agressor, tido como marginal para a sociedade, eis a questão. Vamos ver o que o livro dos Espíritos nos diz. Kardec pergunta na questão 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Ou seja, em caso de legítima defesa, Deus desculpa o assassino?
Resposta: só a necessidade o pode desculpar. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazer. Ou seja, as leis divinas, elas julgam a intenção. Se eu estou sendo agredido, mas puder evitar, devo evitar. No entanto, não é proibido defender-se do modo mais agressivo. Essa é uma questão. Por outro lado, nós também sabemos que nunca o mal deve ser pago com o mal. E o mal é sempre o mal, mesmo em legítima defesa. Deve-se pagar o mal com o bem. Essa é a lei do amor. Assim, do ponto de vista do espírito eterno que somos e da lei de conservação, deixe-se morrer o corpo e evite-se acumular novos débitos por um assassinato, mesmo tratando-se de um irmão agressor. Amigos, é natural no homem o desejo de possuir coisas e, pelo que estudamos até aqui, também é ilimitado o direito de propriedade. Tudo que for amealhado de modo honesto constituirá propriedade legítima. Entretanto, a propriedade só é legítima se foi adquirida sem prejuízo dos outros. Ou seja, como estamos dizendo já, adquirida honestamente. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos fizessem a nós, a lei de amor e justiça nos proíbe a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Ultrapassa nos negócios e relações pessoais, roubo, furto, etc. Juntar bens em prejuízo de alguém é um ganho, não é um ganho, perdão, mas um débito que deverá ser reparado em momento futuro pela aplicação da lei de ação e reação. Ou, como diz a lei divina, a cada um segundo suas obras. Até aqui entendemos que a propriedade é um direito natural, tão sagrado quanto viver e trabalhar. Tudo que conquistamos por meio do trabalho honesto, de uma atividade útil, nos é devida, desde que não prejudiquemos ninguém. Em resumo. Agora vamos entrar um pouco mais no aspecto moral da propriedade. No entanto, quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Certamente, as leis naturais, leis divinas, ou Deus, não verá isso com bons olhos. Isso quer dizer que, e isso é importante, que mesmo que eu junte propriedades por meio do trabalho honesto, sem prejudicar ninguém, no mais completo cumprimento da lei de justiça, mas se eu fizer por egoísmo, ainda assim estarei em erro. E por conseguinte, adquirindo pendências a serem reparadas. Explico. Nos dias de hoje, o grau de organização social e econômica que o homem atingiu, por meio da divisão do trabalho e das trocas voluntárias entre as pessoas, o produto do trabalho só faz sentido se satisfizer a necessidade de outra pessoa. Só faz sentido trabalhar para produzir algo, bem ou serviço, que atenda às necessidades de outras pessoas. Todo dia nós levantamos pela manhã e vamos trabalhar, produzir coisas que nós não vamos utilizar diretamente. Quem as utilizará, se julgar necessário, serão as outras pessoas. E isso é muito caridoso. O meu meio de sustentação é fazer coisas que outras pessoas querem. E trocar com elas o trabalho que elas fazem conforme eu necessito. Portanto, digamos que eu seja extremamente egoísta e ganancioso,
cujo móvel de minha existência seja ganhar e obter lucros. Quanto mais, melhor. Mesmo sendo honesto, ainda assim eu estarei fazendo, ainda assim eu estarei fazendo um bem enorme à sociedade do ponto de vista da produção material. Porque o meu excesso de trabalho e ganância para ganhar dinheiro, ou patrimônio, ou propriedade, só terão resultado se eu fizer coisas que vão beneficiar outras pessoas. Mesmo sendo egoísta, eu estarei beneficiando pessoas. E fazer o bem é caridade. Ok. Se é assim, onde está o erro? O erro está no vício instalado em mim, na ganância, na cobiça, originados no egoísmo. Estará possivelmente na degradação do corpo pelo excesso de trabalho e preocupações geradas pelo empenho em querer sempre mais. Afinal, o corpo também nos é dado em usufruto para nos servir de instrumento a fim de cumprirmos nossa empreitada encarnada. Por isso, deve ser objeto dos maiores cuidados de preservação. Dito isto, mais certo está aquele que junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes e praticar a lei de amor e caridade. Justo é aquele que junta o necessário e cujo produto do trabalho é resultado de suas habilidades e capacidades de gerir os recursos para o desempenho de suas tarefas em prol da comunidade. Como já falei, todo dia nós fazemos isso. Sem, no entanto, desequilibrar-se em angústias, aflições e perturbações pelo desejo de conquistar além do que já lhe basta. O trabalho honesto e equilibrado já é um ato de caridade e amor, porque ajuda no progresso pessoal, familiar e da comunidade. O trabalho, como no ditado árabe, afasta 3 males: a pobreza, o vício e o tédio. É lícito e justo ter, mas precisamos o quê? Desapegar. Afinal, somos apenas usufrutuários dos bens terrenos. A casa que construo hoje para o conforto da minha família, amanhã pertencerá a outro e com tudo mais que é material será assim. E no caso da casa da família, ainda às vezes causa conflito, né? Nós estamos cansados de ver. Isso nos faz lembrar a parábola sobre a avareza. Havia um homem muito rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és. Vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? E arrematou o mestre: é isso o que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Muito embora possamos obter patrimônio sem prejudicar ninguém do ponto de vista material, podemos sim dilapidar o patrimônio moral nosso e do nosso irmão. Dilapidar, desgastar, diminuir. Exemplos: ao desperdiçar o tempo do outro,
Quando, por exemplo, entramos numa loja sem a menor intenção de comprar e capturamos a atenção de um solícito vendedor por um tempo precioso jogado fora. Ao assaltar a tranquilidade das pessoas por meio da irritação, de palavras agressivas, por ações desmedidas e desnecessárias. Roubando a alegria e a esperança quando alguém nos conta projetos e expectativas, as quais desaprovamos e oferecemos comentários negativos. Quando usamos meios indignos para obter promoção no trabalho, isso pode ser visto como roubo, visto que alcançaremos algo que de fato pertenceria a outro. O estudante que furta dos pais, quando faz corpo mole, por assim dizer, nos estudos, sem fazer frente ao empenho financeiro dos pais para mantê-lo na escola. Quando furtamos a honra e dignidade de pessoas, quando, por exemplo, num restaurante, agimos sem educação ao reclamar ostensivamente de um mau atendimento. Tudo isso é dilapidar o patrimônio moral nosso e do nosso irmão. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E isso é importante, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O melhor a fazer com relação à propriedade talvez seja seguir a recomendação do espírito Fenelon, ao tratar do emprego da riqueza, mensagem inserida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso resume toda essa questão nossa de hoje. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. A propriedade nas mãos diligentes pode produzir empregos. Aqueles que têm habilidade nos negócios devem empregá-la para esse fim. Além de praticar a beneficência, auxiliando aqueles que têm elevado grau de necessidade material, saciando-lhes a fome, preservando-os do frio e ajudando instituições que abriguem crianças e idosos, bem como irmãos que caíram nos vícios, tentando recuperá-los para uma vida saudável, auxiliando outras que cuidam de irmãos deficientes de todos os matizes. Ao homem que tem posses, qualquer posse, seja no grau que for, é recomendado aplicar seus haveres em algo que traga progresso para a sociedade como um todo. Amigos, em resumo, é lícito juntarmos propriedade, dinheiro, patrimônio. Devemos conquistá-los por meio do esforço próprio, sem prejuízo de ninguém. Devemos administrá-los com sabedoria, ou seja, empregar em coisas úteis para nós, nossa família e comunidade, gerando empregos, aplicando na beneficência, socorrendo os necessitados. Devemos ser previdentes para que não nos falte a propriedade em épocas difíceis.
Quando falamos em propriedade, pensamos logo da propriedade material. E isso se deve ao nosso nível de evolução ainda muito ligado à matéria. No entanto, podemos dizer que possuímos 3 tipos de patrimônio, propriedade, riqueza. O material, o intelectual e o moral. A propriedade moral pode não estar proporcionalmente ligada às propriedades material e intelectual, dado que temos almas ao nosso redor, encarnadas, já que é alma, né? Sem condições materiais e com nenhuma instrução, que demonstra elevado senso moral. Isso se deve ao patrimônio moral adquirido nas vidas passadas e principalmente porque sabem interpretar elas, que as leis morais estão escritas em nossa consciência. Ligação com instrução e patrimônio material. Mas o aumento da propriedade material e da propriedade intelectual devem aumentar o patrimônio moral. Devem, nem sempre acontece. Por quê? Porque quanto maior a abundância material, maior as possibilidades de fazer o bem. E quanto maior o patrimônio intelectual, o saber, o conhecimento, melhor o discernimento de fazer o que é certo ou errado, segundo as leis morais. Portanto, ao sair daqui hoje, todos nós temos nossa responsabilidade moral aumentada, dado o conhecimento sobre o qual nós acabamos de refletir. Mais do que tudo, não devemos fazer do direito da propriedade um vício, por meio da avareza, da ganância, da cobiça, da vaidade, da ostentação, que prejudique nosso corpo, nossos relacionamentos e nossa alma. Pois, embora seja justo administrar como quisermos nossas propriedades, deste mundo nada de material levaremos. Levaremos apenas nosso patrimônio moral e intelectual. Ambos construídos no trabalho, no estudo, na caridade, na solidariedade e na prática do bem ao próximo. Para finalizar, um trecho de Lucas 12:15. Jesus, o Cristo. Mantende os olhos abertos e guardai-vos de toda sorte de cobiça, porque mesmo quando alguém viver em abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Irmãos, eu agradeço a atenção e eu espero que essa reflexão que nós fizemos hoje, nós possamos aplicar na prática do nosso dia a dia e sermos mais felizes na nossa vida moral. Obrigado a todos, paz e bem.